Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nossa aula, nós vamos falar sobre operações com números inteiros, adição e subtração. Se vocês quiserem me acompanhar, vai ser da página 140 até a página 150 da nossa apostila do módulo 2, ok? Gente, semana passada nós estudamos um pouquinho já sobre os números inteiros, né? Quem são os números inteiros? Os números inteiros é um conjunto numérico formado por todos os números positivos, né? Que a gente conhece como números naturais, tá? Que são aqueles que a gente usa para contar as quantidades à nossa volta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1000, né? O zero, tá? E juntando agora os números negativos, inteiros negativos, tá? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 100, menos 1000 e assim por diante. Certo? Então, só para a gente recordar quem são os números inteiros. Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre operações, a adição e a subtração com esses números inteiros, tá? Então, a primeira operação que nós vamos falar vai ser sobre a adição em Z. A prof esqueceu de relembrar vocês, mas lembrem que o Z é o símbolo que é utilizado para representar, né, o conjunto dos números inteiros. A prof até colocou aqui, ó, Z igual, daí 3 as reticências, porque os inteiros são negativos. Prof, Oi. o Gustavo mandou, prof, eu ainda não entendi a letra Z e a N. A letra Z é o nome do conjunto, Gustavo, e N é o nome do outro conjunto, dos números naturais. Só um pouquinho, gente, que tem alguém tentando entrar. Então, Gustavo, o conjunto, o Z e o N, eles representam nome de conjuntos numéricos. N de naturais, que recebeu esse nome naturais, por quê? Porque é uma coisa que a gente usa para contar o que está à nossa volta, né? Coisas da nossa natureza, na época lá, né? Eles contavam, quantas pessoas, quantos animais. Então, o N representa o conjunto desses números, é um nome do grupo. E o Z, que vem de Zahl, né? Que vem do alemão, significa números em alemão. Então, foi usado para representar o conjunto dos números positivos, negativos e o zero, tá? Então, é o nome do conjunto, para a gente poder diferenciar um conjunto numérico de outro. Então, quando falar de conjunto dos N's, conjunto dos naturais, está falando de quem? Do zero e dos números a partir de zero. 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito, tá? E quando falar de Z, está falando do conjunto numérico que tem todos os naturais, que é o 0, 1, 2, tal, tal, mais a parte dos inteiros negativos, que são os números menos 1, menos 2, menos 3, menos 10, menos 1000 e assim por diante. Tá? Então, o Z e o N são letras utilizadas, né, símbolos utilizados para representar esses conjuntos numéricos. Tá? Depois a gente vai aprender outros conjuntos. Conjunto dos racionais, que é representado por uma letra Q, entendeu? Reais, que vai ser representado pela letra R. Os irracionais, que vai ser representado pela letra I. Então, são vários conjuntos, mas as letras em si, o significado dela é assim, é para determinar o conjunto, para diferenciar um conjunto do outro, tá? Ok, Gustavo? Sim, prof, muito obrigado. Nada. Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre a adição com números inteiros. Adicionar, gente, significa o quê? Somar, juntar e acrescentar, certo? Então, para nós aqui nos números inteiros, vai continuar tendo essa mesma ideia, tá? De juntar coisas, de somar, de acrescentar uma coisa a outra, tá? Uma coisa importante para nós aqui é entender o sentido do sinalzinho mais. O positivo, a adição, os números positivos nós vamos considerar como sendo aquilo que nós temos, tá? Então, por exemplo, assim, eu tenho R$ 5, então eu tenho um crédito de R$ 5, então eu tenho um saldo positivo de R$ 5, ok? Então, eu quero que vocês tenham essa ideia em mente. Agora, quando a gente falar do número negativo, tá? Quando tiver um sinal negativo antes do número, é aquilo que eu devo, tá?
Vamos usar esse sentido para facilitar as operações. A prof adora usar isso, que fica mais fácil. Quando a gente trabalha com operações, principalmente adição e subtração de inteiros, você pensar no dinheiro, né, em coisas que você tenha, algo que você tem, acaba sendo mais fácil para você compreender a operação. Tá? Então, para resolver as adições, a prof trouxe até aqui, ó, para gente, uma reta numérica para facilitar o nosso trabalho, tá? Então, nós vamos resolver essas adições usando a reta numérica, e é claro que com o passar do tempo, vai ficando algo mais simples, mais fácil, então, vocês vão parar de usar esse recurso, é só mais no início que a gente acaba usando. Então, aqui a prof trouxe como exemplo, mais 6 mais 4. Pensando lá daquela forma, ó, eu tenho R$6 e ganho mais R$4. Com quantos reais eu vou ficar, tá? Então, usando a nossa reta numérica, nós temos 6. Então, vamos lá no 6, ó. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho R$6 e eu vou acrescentar mais 4. Então, se eu vou acrescentar, esse meu número ele vai aumentar, certo? Então, na reta numérica, vai andar, nós vamos usar esse sentido de andar, tá? Vai andar para a direita, porque está aumentando. Por que para a direita? Porque quanto mais à direita, maior é o número, não é? Então, nós vamos andar na reta numérica 4 unidades, que é o que eu vou acrescentar ali no meu 6. Então, vai lá, ó. 1, 2, 3, 4. Onde eu parei? No mais 10. Então, quer dizer que mais 6 mais 4 é igual a mais 10. Ok? Então, entenderam esse processo? Então, agora aqui, ó. Nós vamos lá. Na segunda, por exemplo, eu tenho menos 7 mais 4. Então, nesse caso, eu tenho uma dívida de R$7, tá? E eu vou pagar 4, por isso mais, porque eu tô eliminando uma parte da dívida. Então, é positivo isso, certo? Então, eu tenho lá menos 7 e eu vou dar mais 4. Como 4 é positivo aqui, então eu vou caminhar na minha reta para o lado positivo. Então, eu vou vir para a direita. Então, vamos sair do 7 e vamos caminhar aqui na reta. 1, 2, 3, 4. Olha lá. Então, quer dizer, onde que eu parei? Sobre o menos 3. Então, quer dizer que menos 7 mais 4 é igual a menos 3. Eu devia R$7 e eu paguei 4. Então, quanto que eu fiquei devendo? R$3, certo? E como eu ainda fiquei devendo, por isso que ele fica negativo, ok? Agora lá, de novo, eu devo menos 8, né? Eu devo R$8 e eu tenho 10. Se eu for lá e pagar essa dívida, com quanto eu vou ficar? Então, nós estamos aqui, ó, no menos 8 e nós vamos ter que deslocar de novo, ó, é positivo. Então, a gente vai para onde? A gente vai para o lado direito da reta numérica. Então, vamos lá. Eu vou trocar a cor da canetinha aqui para não misturar. Então, ó, menos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu desloquei 10 casas. Com quantos reais eu fiquei? Com R$2. R$2 o quê? Positivos, tá? Mais 2. Bem simples de imaginar a situação, né? Eu devo R$8 para Ana Luísa e vou lá e dou R$10 para ela, ela vai ter que me devolver 2. Esse 2 que ela está me devolvendo é meu saldo positivo, é o que está me sobrando, ok? Agora aqui, ó, na número 4, eu devo R$9 e tenho R$9. Com quanto eu vou ficar? Vou fazer na parte de baixo aqui. Então, ó, eu estou aqui no 9, certo? Eu vou deslocar 9 unidades para a direita, porque o 9 é positivo. Então, aqui, mais 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com quantos reais eu vou ficar? Com 0. Ok? Então, vocês viram que eu somei. E o que é uma coisa interessante aqui, gente, para a gente recordar? O número menos 9 e o número 9, eles são o quê? Eles são números simétricos, né?
São números opostos, porque um tem o sinal positivo e o outro sinal negativo. Então, aqui é uma regrinha da adição que a gente já pode citar. Quando a gente soma dois números opostos, o resultado sempre vai ser igual a zero. Só um minutinho que tem alguém chamando lá. Continuando. Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo, Gustavo? Sim, prof. Tá. Então, continuando aqui as nossas operações, nós vamos falar agora sobre a subtração com os números inteiros. O que tem de importante aqui na subtração? Aquilo que a prof. Falou antes, né? Sempre que a gente falar de menos, nós temos que associar com aquilo que a gente deve, tá? Para ficar mais fácil. Então, quando aparecer a situação negativa, um número negativo, eu estou devendo isso. Eu não tenho essa quantidade, tá? Então, subtrair significa o quê? Retirar, calcular a diferença entre duas quantidades, o quanto falta para uma coisa chegar em outra, né? Então, vocês estão vendo que o significado de subtrair é exatamente o mesmo que a gente aprende quando a gente trabalha com números naturais, tá? Então, é exatamente a mesma coisa. De novo, a prof. trouxe aqui ó, uma reta para a gente calcular essas subtrações que eu trouxe aqui. Então, a nossa primeira subtração é 10. Então, eu tenho 10 reais e eu gasto 2. Com quantos reais eu vou ficar? Então, eu tô no 10 aqui, né? E eu tiro 2. Então, quando eu vou tirar, o meu número vai diminuir, certo? Então, eu vou andar com o meu ponto aqui na reta para o lado esquerdo, tá? Então, eu tô no 10. Então, 10, 1, 2. Então, eu tenho 10 e gasto 2. Com quantos reais eu vou ficar? Com mais 8, no caso. Então, mais 10 menos 2, mais 8, certo? Essa é fácil, né? Essa aqui é uma operação normal, vamos dizer assim, de números naturais. Ah, essa continha eu já sei fazer, prof. Bem, isso mesmo, todo mundo já sabe. Agora aqui, ó, no segundo exemplo, nós temos 2 e vamos tirar 5. Então, eu tenho lá no banco, por exemplo, 2 reais. E vou lá e saco 5 reais. O que vai acontecer com o meu saldo bancário, gente? Vamos imaginar aqui na nossa reta. Vamos fazer essa operação aqui para a gente descobrir com quanto é que a gente vai ficar, com quanto que eu vou ficar lá no saldo. Então, eu tenho 2 e eu vou retirar. Se eu vou retirar, eu vou caminhar na minha reta numérica para o lado esquerdo, para o lado negativo. Menos 3, vai ser. Isso mesmo, Gustavo. Parabéns. Menos 3. Olha lá. Ó. Então, a gente vai deslocar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o meu saldo bancário vai ser de quanto lá? Menos 3. Ou seja, se eu tenho 2 e tiro 5 de 2, eu vou ficar com um número negativo, menos 3. Certo? Agora aqui, ó. Eu devo menos 2 reais. Menos 2, menos 3. Eu devo 2 reais para Juliana. E aí eu chego nela, Ju, eu tô apurada, eu precisava de mais 3 reais emprestado. Você pode me emprestar? Daí a Ju fala, claro, prof, que eu posso te emprestar. Então, eu já devia 2 reais. Agora eu vou ficar devendo quantos? Vou ficar devendo 5 reais, né? Então, a minha dívida, ela vai o quê? Aumentar. Mas, como é dívida, tá aumentando, vai ficar negativa. Então, se a gente pegar a nossa reta numérica aqui, deixa eu mudar a cor da canetinha. Ó, eu tô no menos 2. Eu tenho aqui, eu devo menos 2. E eu vou fazer o quê? Tirar 3. Então, ó, tirar para a esquerda. Então, nós vamos deslocar 1, 2, 3. Então, qual o valor que eu vou assumir de dívida? 5 reais. Tá? Agora, nesse outro caso aqui. 8 menos 2. Eu tenho 8 e gasto 2. Né? Então, quanto que vai sobrar para mim? Tô no 8. Vou deslocar. 1, 2. Isso mesmo. Então, eu vou ficar ainda com 6. Certo?
Deixa eu mudar a cor da caneta, esse amarelo quase não aparece, né? 6 aqui, certo? Agora vamos lá. Eu devo R$ 4 para o Alcides. E chego nele, Alcides, eu estou precisando daqueles R$ 4 não foram suficientes. Será que você pode me emprestar mais R$ 1? Aí o Alcides vai falar, claro, prof, que sim. Então, quanto que eu vou ficar devendo para o Alcides? Se eu já devia 4, fui lá e emprestei mais um, eu vou ficar devendo... Isso, Gustavo, R$ 5. Então, como é uma dívida, menos 5. Então, a gente estava aqui, ó, no menos 4, certo? E eu tirei 1 do menos 4. Foi para onde? No menos 5 na reta numérica, tá? Então, gente, esse recurso da reta numérica é um caso assim que facilita. Você pode usar ela para fazer tanto as adições quanto as subtrações. Mas vocês viram que se a gente usar essa ideia do que eu tenho, o que eu devo, acaba se tornando uma operação, um jeito mais prático de resolver, né? No início, vocês podem usar o recurso da reta, tranquilo, mas com o passar do tempo, vocês vão vendo que vocês não vão mais precisar desse recurso, tá? Agora aqui, e quando as operações têm parentes? Como que eu faço para resolver? Então, a gente tem o que a gente chama de jogo de sinais, tá? E para resolver operações que têm parentes, a gente vai sempre pensar assim, ó. Sempre que eu tiver parentes precedidos por um sinal positivo, eu vou conservar o sinal do número que está dentro. Então, nesse caso, eu tenho um número positivo, então aqui a minha resposta vai ser positiva. Agora, eu tenho o mais, antes de um parênteses que tem um número negativo. Então, quando eu tiver um mais antes do parente negativo, eu vou ter um número negativo como resultado aqui, tá? Esse joguinho de sinal vai resultar em um número negativo. Quando eu tiver um parênteses precedido, ou seja, antes dele tiver um sinal negativo e um número positivo dentro do parênteses, o resultado desse jogo de sinal aqui vai resultar para nós um número negativo, certo? E quando eu tiver um sinal negativo antes de um número negativo, né, dentro do parênteses, o resultado gerado aqui, gente, vai ser positivo. Por quê? É como se eu estivesse pagando uma dívida, entendeu? Eu estou tirando uma dívida, então, se eu estou tirando uma dívida do meu orçamento, isso para mim é o quê? É positivo, certo? É uma coisa positiva. Aqui é como se eu tivesse adquirindo uma dívida, por exemplo, de R$ 5. Então, eu estou adquirindo. Esse sinal de mais é o de adquirir, é o de associar, é o de agrupar, tá? Juntando uma dívida no meu orçamento. Então, por isso que ela fica negativa, tá? Então, como vocês observaram aqui, ó, vocês viram que onde tem sinais iguais, antes e dentro do parênteses, o resultado fica positivo? E quando a gente tem sinais diferentes, ó, um positivo, um negativo e um positivo, o resultado sempre vai ser negativo. Vocês também podem usar isso. Ah, sinais iguais vai ser positivo, sinais diferentes, negativo. Então, a prof trouxe aqui algumas operaçõezinhas com parênteses para a gente resolver. E para resolver essas operações, o nosso primeiro passo, gente, é eliminar os parênteses, ok? Então, aqui, ó, nesse caso aqui, mas não tem sinal nenhum antes do parênteses, prof. Se não tem sinal nenhum, significa que ele é um número o quê? Que o sinal que está aqui, ele é positivo. Quando o número é positivo, o sinal que está antes dele é positivo, não precisa aparecer. Lembra que a prof já falou disso na outra aula? É obrigatório aparecer o sinal no número negativo, mas o positivo ele não precisa ter o sinal. Então, a gente sabe que aqui é positivo. Então, mais com mais, a gente vai ter o que aqui, ó? Mais 3. Mais com mais 4. Logo, eu tenho R$ 3 e recebo mais 3. Com quantos reais eu vou ficar? Mais 7. Ou simplesmente 7, ok? Olha aqui na número 2. Eu tenho 20, então eu vou conservar esse 20 aqui. E agora eu vou lá e gasto. Tá vendo o sinal de subtração aqui? Isso aqui é da operação. Eu estou retirando. Então, eu vou retirar.
Eu estou retirando 12. Então, se eu vou tirar 12, eu tenho que fazer o quê? Uma subtração. Por isso que menos com mais fica menos 12. Então, agora, eu tenho 20, tiro 12, quanto que sobra para mim? 8, certo? Nesse caso aqui, também tenho parênteses. Quem que está antes do parênteses e não tem sinal? É o mais. Então, mais com mais vai ficar mais 3. Agora, eu adquiri uma dívida, tá? Eu adquiri uma dívida, por isso que o sinal aqui é positivo. Adquiri uma dívida de R$5. Fui lá numa loja e comprei uma meia de R$5 e deixei lá no meu... na minha conta. Então, eu estou devendo. Então, eu adquiri essa dívida de 5. Então, mais com menos vai ficar o quê? Negativo, certo? Aí, agora, pensando na situação, eu tenho R$3, fui lá na loja e dei na meia, né? Para pagar a minha conta lá. Eu paguei todo o valor da meia? Não, eu fiquei devendo ainda para a loja quantos reais? R$2. Então, mais 3 menos 5 é igual a menos 2. Eu pago 3, mas eu continuo devendo R$2. Certo? Gustavo, tá tudo tranquilo por enquanto? Tá bom. Então, agora aqui, ó. Antes desse parêntese, eu tenho um sinal aqui. Que sinal é esse? Negativo, certo? Então, significa que eu estou tirando uma dívida de R$3. Menos 3, menos 6. Então, menos com menos fica o quê, gente? Ó, olha aqui na nossa regrinha dos sinais. Menos com menos vai ficar mais 3. Aí, eu tirei essa dívida de 3. Ficou, para mim, positivo, porque eu não tenho mais ela. Agora, menos 6. Eu vou lá pagar mais uma dívida de R$6. Então, menos 6. Então, menos com menos vai ficar mais 6. Agora, eu eliminei minhas dívidas. Uma de 3 e uma de 6. O meu saldo ficou melhor, vamos dizer assim, enquanto 3 mais 6, R$9. 9 no caso, né? Mais 9. Então, não se esqueçam que é imprescindível fazer esse jogo de sinal, tá, gente? Depois que vocês se acostumarem, isso aqui você faz assim, sem pensar, tá? Então, olha lá. Eu devo R$4, tá? Para o Gustavo. Então, a minha dívida aqui, ó, lembra que não tem sinal, é positivo. Então, eu tenho uma dívida de R$4 com o Gustavo. Aí, eu consegui R$1. Eu vou lá pagar. Eu vou lá e dou esse R$1 para o Gustavo. Então, eu estou tirando R$1 que eu estava devendo para ele. Então, menos com menos, mais 1. Então, quanto que eu fiquei devendo para o Gustavo ainda? R$3, tá? Agora aqui, mais com menos, menos 9. Eu devo R$9. Agora eu devo R$9 para o Corbari. Deixa eu dever um pouquinho para cada um, senão no final da aula eu vou estar devendo muito. Eu devo R$9 para o Corbari. E cheguei naquela situação de novo. R$9 não foi suficiente. Cheguei na Ju e falei assim, Ju, o Corbari me emprestou R$9, mas eu ainda preciso de R$3. Você tem para me emprestar? A Ju fala, claro, prof, eu tenho. Tá? Então, eu adquiri mais uma dívida. Então, eu estou devendo 9 para o Corbari e vou adquirir mais uma dívida com a Ju de 3. Então, mais com menos, eu vou ficar devendo, certo? Mais 3. Então, agora, eu devo 9 para o Corbari, devo 3 para a Ju. Quanto que eu devo? Eu devo R$12. Certo? Vamos lá para o exercício 7. Então, antes do parênteses não tem sinal, ele é positivo. Então, mais 5. Tenho R$5 no banco e vou lá no banco e pego 5, né? Vou adquirir 5 lá. Então, mais com menos? Menos 5. Então, eu tinha 5. Fui lá e tirei 5. Quanto que sobrou lá no banco para mim? 0. Lembra dos números opostos? O que a prof falou para vocês a respeito dos números opostos? Né? Que quando a gente soma dois números opostos, ó, mais 5, menos 5 estão à mesma distância do zero na reta numérica. Então, eles são chamados de opostos ou simétricos. A soma de dois números opostos é sempre igual a 0, tá? Agora aqui, antes desse parênteses, que sinal que eu tenho? Nenhum sinal, certo? Então, soma vai ser o que aqui? Menos 5. Eu devo 5 e vou pagar, né?
e vou pagar 4 desses 5 lá. Então, menos com menos, mais. Eu vou tirar R$ 4 da minha dívida, tá? Então, mais 4, que vai ficar positivo para mim. Então, eu devo 5 e tenho 4. Quanto que eu vou ficar devendo? Mais menos 1, Gu. Por que menos 1? Porque o 5, ó, ele é maior, o módulo dele, do que o módulo de 4. Então, eu tenho 5. Se eu tirar 4, eu vou ficar devendo 1 ainda, entendeu, Gu? Então, o que a gente observa aqui, gente? Que quando a gente resolve uma adição e uma subtração, no caso, quando são números que têm mesmos sinais, o que a gente faz? A gente soma esses números, tá? E quando a gente tem números com sinais diferentes, a gente faz uma subtração, certo? E nessa subtração, depois que eu resolvo a subtração, a gente conserva o sinal do maior. Então, tem até uma regrinha que diz assim, que quando a gente faz a subtração, né, ou adição de números inteiros positivos e negativos, você faz, quando tem sinais diferentes, você faz a diferença, a subtração entre os módulos, por exemplo, aqui, ó, menos 8, mais 3. Então, a gente vai fazer a diferença entre os módulos dos números e manter o sinal do maior módulo. Então, eu faria o que aqui, ó? 8. Qual que é o módulo de menos 8? É 8. Menos, qual que é o módulo de mais 3? É 3. Então, 8 menos 3 é 5. E agora, quem que é o número maior em módulo? Quem que está mais longe do zero? O menos 8, certo? Então, eu vou manter o quê? O sinal do número negativo. Então, o que é? Menos 5, tá? Então, essa aqui seria a teoria por trás da subtração, né? Ou adição com números positivos e números negativos, tá? Então, quando os sinais são iguais, a gente adiciona, independente se é positivo ou se é negativo. Por exemplo, menos 2, menos 2 são dois números negativos, certo? Então, eu vou fazer o quê? Menos 4. Eu vou somar os dois e manter o sinal negativo, ó. Mais 3 é igual a mais 3 mais 3, 6, tá? E quando um é positivo e o outro, perdão, um é positivo e o outro é negativo, o que eu vou ter? Vou fazer a diferença entre eles, então 8 tira 2, 10 tira 2, 8. Quem é maior? O 10, então mantém o sinal do 10, que é positivo. E a mesma coisa aqui, ó, é 7 menos 12. Então, 7 menos 12, 12 menos 7 é quanto? É 5. E quem é maior? O 12, né? O 12 está mais longe do zero, no caso. Então, o sinal dele, que está antes dele, aqui é menos. Então, a gente mantém um menos, tá? Então, esse também é um raciocínio que você pode usar, uma regrinha que você pode usar para resolver adição e subtração com números inteiros, tá? Fora esse que a prof mostrou aqui antes. Vamos lá. Propriedades da adição. Como vocês sabem, a adição no conjunto dos números naturais, ela tem algumas propriedades, certo? Dentro do conjunto dos números inteiros, essas propriedades, elas são conservadas, ou seja, elas são válidas também. Então, a nossa primeira propriedade é a propriedade comutativa. O que diz a propriedade comutativa, gente? A ordem das parcelas não alteram a minha soma. Então, quer dizer que se eu somar mais 20 mais menos 10, é a mesma coisa que eu somar menos 10 mais 20, tá? Então, vamos resolver isso aqui. Então, tirando primeiro os parênteses, né? Aqui antes tem o mais, então vai ficar menos 10, mais com mais fica mais 20. Então, agora, o caso que a prof estava falando. Eu devo 10 e vou lá e dou uma nota de 20 para pagar. Quanto que sobra para mim? Mais 10. Então, 20 menos 10 dá 10. E quem é maior? O 20. Permanece o sinal positivo, tá? Nossa, nossa aula está quase terminando. Vamos lá agora para a segunda propriedade. A propriedade associativa da adição. O que é a propriedade associativa? Que quando eu tenho 3 parcelas ou mais, eu posso associar, né? Eu posso juntar os valores de formas diferentes
sem alterar a minha soma. Então, da mesma forma que a gente trabalhava lá, né, quando a gente tinha números naturais. Então, eu posso resolver mais 10 mais menos 6, o resultado depois juntar com menos 80, ou eu posso fazer menos 6 menos 80 e depois fazer com mais 10, ou mais 10 menos 80 e depois fazer com menos 6, tá? Então, eu vou fazer aqui para a gente ver. Então, mais 10 menos 6, eu tenho 10 e tiro 6, sobra quanto para mim, gente? Sobra 4, mais 4, né? Mais com menos, fica menos 80. Eu tenho R$ 4 e gasto 80. Quanto que eu vou ficar devendo? Eu vou ficar devendo R$ 76, tá? Mas isso aqui eu poderia ter feito assim também, ó. Deixa eu juntar aqui. Mais 10, mais menos 6, mais menos 80. Primeiro, vamos eliminar os parênteses aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, mais com mais dá 10, mais com menos, menos 6, mais com menos, menos 80. Sempre elimina os parênteses antes, gente, que facilitam nossas operações, tá? Então, como eu falei para vocês, nós vamos juntar quem primeiro? Esses dois valores. Eu devo 6 e vou lá e gasto 80, quanto que eu vou ficar devendo? Vou ficar devendo 86, certo? Agora, eu tenho R$ 10, vou lá e pago R$ 10 desses 86. Quanto de dívida vai me sobrar? R$ 76, ou menos 76. Então, vocês viram, ó, que independente da forma que a prof juntou os valores, o resultado foi o mesmo, certo? A nossa próxima propriedade, deixa eu apagar aqui que invadiu ali. Então, aqui ficou 10, né? Mais 10. É o elemento neutro. O que é o elemento neutro? Aquele valor que eu adiciono com um número sem alterar esse número. No caso da adição, tanto com inteiros quanto com naturais, o elemento neutro continua sendo o zero, tá? Então, toda vez que eu somo o zero com um número, não vai alterar esse número. Então, ele é chamado de neutro. Então, menos 32 mais zero vai ser quanto? Menos 32. 0 mais 250, mais 250. Então, é o elemento neutro. E agora, na operação com números inteiros, na adição com inteiros, nós temos uma outra propriedade, que é o elemento oposto, que é aquilo que a prof explicou ali anteriormente para vocês. A soma de dois números opostos é sempre igual a zero, tá? Que é essa quarta propriedade na adição de inteiros, tá? Então, eu tenho 9 e gasto 9, vai sobrar quanto para mim? Zero. Eu devo 7 e pago 7, vai ficar quanto para mim? Zero, tá? Então, quando a gente adiciona dois números opostos, o resultado é igual a zero. Além dessas propriedades, gente, o livro de vocês não trouxe, mas a gente tem uma propriedade que se chama propriedade do fechamento da adição. Significa o quê? Que toda vez que eu adicionar dois números inteiros, né, eu vou conseguir um outro número inteiro, tá? Então, essa propriedade o livro não trouxe, a prof só está citando para vocês que é importante, né? Então, vamos lá, recordar um pouquinho da nossa aula. Em uma adição em que as parcelas têm o mesmo sinal, adicionamos valores absolutos das parcelas e repetimos o sinal, tá? Exemplo, mais 7 mais 3 é igual a mais 10. Mais 12, mais 9, mais 21. Menos 14, mais menos 11, soma 14 com 11, que dá 25, e mantém o sinal negativo. Foi o que a prof explicou ali antes para vocês, certo? Mais uma coisinha para a gente se lembrar. Em uma adição em que uma das parcelas é um número positivo e a outra é um número negativo, subtraímos os valores absolutos das parcelas e conservamos o sinal do número de maior valor absoluto. Então, igual a prof explicou, mais 5, mais menos 4. Então, eu faço 5 menos 4, que dá 1, e mantenho o sinal do maior, que nesse caso é o 5. Então, menos 12 mais 4, negativo, positivo. 12 menos 4 dá 8. Quem tem maior módulo? O 12. Então, mantém o sinal do 12. Mais 18 mais
menos 23. Então, eu vou fazer o quê? 23 menos 8, vou subtrair, que dá 5, e mantenho o sinal do maior. Quem é maior? O 23, né? Gente, quando a prof fala maior, a prof está falando em questão do módulo, tá? A distância que o número está em relação ao zero. Quem está mais longe do zero? O menos 23. Então, o maior módulo é dele, ok? Então, é esse sentido que a prof está falando. É que o menos 23, ela é bem menor que mais 18, né? Então, quando a prof fala essa questão do maior módulo, tá? É quem está